Nestas incríveis conversas banais, by Corinne Farm, eu e as minhas convidadas vamos ser meninas e conversar sobre a infância e a adolescência, sobre o caminho que vamos fazendo. Histórias incríveis, banais, cheiros, memórias, sítios, curiosidades. É viajarmos devagarinho até onde nos apetecer ir. Nós já nos cruzámos várias vezes, muitas vezes até, mas acho que só nos ficámos a conhecer na última feira de um livro, quando partilhámos aquele espacinho para apresentarmos as nossas histórias, não é? E depois tu convidaste-me para um live no teu Instagram e eu devo dizer que foi das conversas mais interessantes que já tive com alguém, porque achei tudo muito bem preparado e muitíssimo bem conduzida essa conversa. Hoje trocamos de papéis e és tu a minha convidada. Bem-vinda, Ivão Amarão. Olha, obrigada, Catarina, pelo convite. Realmente nós já nos tínhamos cruzado por aí, eu acho que já te entrevistei várias vezes, Sim. Não sei. E já tinha ouvido falar de ti, provavelmente em alguns eventos já tínhamos estado juntas. Mas realmente na Feira do Livro, estivemos ali lado a lado, até nem falámos muito, falámos mais ou menos. Sim, alguma coisa, acho eu. Sim. Mas eu percebi logo ali uma ligação contigo, não sei dizer. Também fui ler o prefácio de um dos livros que tinhas lá, no teu último livro. Exato, sim. E percebi ali alguma afinidade, algumas coisas em comum e achei giro. Por que não convidar a Catarina para um live do meu Instagram? E daí eu ter-me lembrado do direto. E depois no direto confirmei aquilo que eu senti, porque realmente senti uma empatia. Com muitas das experiências, embora eu não tenha filhos, não esteja casada. Sim, mas é verdade. Enquanto mulher senti empatia, sim, e achei giro. Portanto, acho que fazia todo o sentido prolongar esta conversa e estar aqui contigo. Exatamente, eu acho mesmo que é o que vai acontecer, é uma continuação dessa conversa que tivemos. E que foi tão boa, não é? E que foi muito boa e passou a voar, não é? Pronto, tivemos algumas interrupções, mas depois correu tudo Faz bem. Faz parte, sim, de uma família numerosa que é a minha. Mas hoje o meu convite, e assim já para começar, é que rebobinemos a nossa VHS. E que saltemos juntas até à nossa infância e adolescência. E eu pergunto, qual é a primeira memória que te aparece quando pensas na tua infância? Eu acho que falo sempre isso e não quero ser repetitiva, mas realmente é isso. É a Praia do Furadouro, que foi onde eu cresci. Os finais de tarde na Praia do Furadouro. Eu e a minha irmã corrermos pela areia, o meu pai a pescar, tinha uma amiga que ia sempre lá passar as férias de verão e ainda hoje é uma grande amiga e que juntava-se a nós e portanto eram aquelas brincadeiras na praia de crianças felizes. Foi isso, e depois íamos para casa, comíamos o robalo que o meu pai pescava. Hoje acontece mais ou menos isso, mas já somos adultas. Mas são essas as memórias felizes em família, assim. Na tua infância, eu li o teu livro e gostei muito, e tu falas muito do mar, mas também do rio, de lagos. Tu tinhas muito presente esse elemento água na tua vida, não é? O pescar, não é? O andar de barco. Tu ainda hoje precisas do mar, precisas te aproximar dele de vez em quando. Sim, eu cresci junto ao mar. Embora tenha passado um período da minha vida mais longe do mar, porque eu estudei em Coimbra durante bastantes anos e não tinha o mar tão presente. Tinhas o rio, tinha o rio, é verdade. Mas quem nasce e cresce junto ao mar sente falta, não é? Porque às vezes nós estamos mais tristes ou estamos mais cansados e vamos ali, apanhamos um bocadinho o ar do mar e é revigorida, não é? É revigorante. É verdade. E portanto sempre tive esse elemento muito presente. Eu também sou do signo peixe, não sei se tem a ver, com certeza. Tem. Mas sim, eu também entrei, lá está por falar no elemento água, entrei na natação muito cedo, que a minha mãe colocou-me logo na natação muito cedo, por causa da postura e por causa daquilo. E portanto também estive em contacto com o elemento água desde miúda, desde sempre, porque também foi implementado pela minha mãe esse gosto pela natação. E o nadar também serviu de terapia ali na altura da faculdade, não foi? Tu ias nadar e havia muita coisa que deixavas dentro de água.
Exatamente. Servia quase para fazer ali uma catarse, não era de tanta coisa que estava a acontecer ao mesmo tempo. Eu tinha quase como uma obrigação, a certas alturas. Eu impunha-me a ir, às vezes não me apetecia, confesso, mas eu impunha-me a ir nadar. E às vezes a água estava gelada. E então eu entrava na água gelada. Era mesmo para abrir a pestana logo de manhã. E eu dava ali, nadava, chorava dentro de água. Não sei se alguma vez alguém experimentou esta sensação. Eu acho que já me aconteceu. É uma forma de ninguém perceber se estamos tristes, se não estamos. Estou ali dentro de água e mergulhava. Nadava e já está tudo molhado mesmo, quem é que vai reparar, não é? Mas às vezes, sei lá, não digo que tenha tido uma infância triste ou uma adolescência triste, mas há momentos, não é? Todos nós passamos por esses momentos, até para nos encontrarmos, para encontrar a personalidade, e houve momentos, sim. E então, sim, isso aconteceu. Olha, e os momentos mais doces foram na casa dos teus avós, sim. Também em casa dos teus pais. Eu imagino sempre uma menina muito rodeada da família, não é? E dos vizinhos, mas na casa dos teus avós é que tu tinhas colo, não é? E era a parte mais doce. Que memórias é que guardas? É engraçado porque eu, quando fecho os olhos, o meu avô já morreu há muitos anos, mas eu ainda consigo ouvir a voz do meu avô à lareira. A perguntar que curso é que eu estava a tirar, porque ele não percebia muito bem. Ele sabia que eu estava em Coimbra, ciências, ok, mas isso dá para quê? E eu dizia, avô, eu vou ser cientista. E ele dizia, cientista. E parece que eu ouvia a voz dele. Ou seja, ele podia não compreender bem, mas achava importante. Eu acho que logo à partida tinha um orgulho, porque eu sentia na forma como ele dizia cientista, ele começava a imaginar na cabeça dele, e eu sentia isso. E eu sempre disse que quando acabasse o curso iria lá, trajada atrás de Coimbra, mas depois não aconteceu porque eles faleceram. Mas são essas as memórias dessas conversas com o meu avô, em que ele perguntava-me coisas da minha vida académica, do meu trabalho. Porque já começava a trabalhar como manequim também na altura, porque foi muito a par da faculdade. E ele tinha orgulho nisso. E era estimulante, sim, perceber. Meus avós são pessoas do campo, não é? Trabalhavam no campo. E era um mundo completamente à parte. Eles nunca imaginariam que teriam uma neta na faculdade, provavelmente, mas para eles isso já era um grande feito. E depois de trabalhar na moda, aparecer em revistas, em fotografias. Exato. Depois aparecer mais tarde na televisão. Sítios, eu acho que o aparecer não era, devia ser. Não, era muito engraçado. Estranho. Era muito estranho. Porque eles viviam numa geração em que, ok, viam televisão, mas ter alguém da família ali era estranho. Giro, se calhar. Exato, e a verdade é que quando nós éramos miúdas, eu sou um bocadinho mais velha do que tu, mas quando éramos miúdas as coisas eram muito, mas muito diferentes do que são hoje, não é? Parece que não passou, ou seja, parece que não passaram 30 ou 40 anos no meu caso, mas parece que passaram muito mais, não é? Porque as coisas eram de facto diferentes. Sim, os meus avós viveram numa época em que praticamente era o trabalho, não é? Eles trabalhavam imenso no campo. E trabalhavam todos os dias, porque tu contas que ias muito ao fim de semana e eles estavam a trabalhar com os teus pais. O sol é que guiava o tempo de trabalho, não é? Trabalharam muito. E, portanto, ver televisão se calhar era raro. Pois, nem tinham tempo. De semana, se calhar não tinham tempo mesmo. E era outra vida, Mas era bom porque eu gostava de sentir as mãos da minha avó, aquelas mãos calejadas do trabalho, e gostava desse convívio de fim de semana. Sabes que eu também tenho essa memória da pele da minha avó, já velhinha nas mãos, não é? Mas muito macia. Sim. Apesar dela também trabalhar muito. Eu tinha assim às vezes alguns golpes nos dedos, mas a pele era muito macia. Sim. E lembro muito bem do cheiro da minha avó. É engraçado, não é? Há coisas que realmente ficam para sempre. Ficam gravadas. E a minha avó era assim muito... uma melhorona. E sabes que uma coisa que eu acho engraçado e fico orgulhosa, espero ter herdado isso deles, é que nunca os vi doentes, sabes? Eu acho que os meus avós morreram de velhinhos. Não foi, eu nunca vi a minha avó doente.
Minha avó andava descalça porque eu gostava, e eu também gosto de andar descalça em casa. Também, adoro. A primeira coisa que eu faço quando chego a casa é tirar os sapatos. A minha mãe, não vais calçar umas meias? Não, eu gosto daquela sensação de liberdade. E minha avó agarrava-me os pulsos, eu tenho os pulsos fininhos, e não largava. E eu, vou larga. Acho que é por isso que eu às vezes fujo um bocado aos beijos. Eu adoro beijos, mas a minha avó agarrava-me, dava uns beijos. Então... Eu sufocava quase. E eu adoro beijos, mas eu aperto, que venho dessa altura. Então, hoje em dia, gosto de beijos, mas isso era outra forma de falar sobre o amor, não é? O agarrarem-nos. E eu gostava, mas sabes que as crianças, quando nós somos crianças, quando vem a avó agarrar, eu vou estar bom, eu adorava, mas... Sim, mas por exemplo, eu tinha uma tia que me lambuzava a dar beijos e eu limpava a cara. E a minha mãe dizia, não faças isso. Eu fazia assim. Mas eu fazia assim. Também eu acho que isso não é maldade, é inocência. É uma reação natural, acho eu, de criança. E passei por isso e foi giro, é giro lembrar, ainda bem que estás a ir buscar essas memórias. Olha, e tu dizes também no teu livro que as ligações humanas mais importantes vieram de facto da tua infância e da tua adolescência. De que forma é que essas experiências e essas vivências moldaram a mulher que tu és hoje? Moldaram-me totalmente e continuam a moldar. Mas esta paz que as pessoas dizem que eu tenho, em certos momentos, vem de lá. Do equilíbrio familiar. E acredito que às vezes a vida é um caos, não é? Uma incerteza do amanhã, como é que vai estar o meu trabalho amanhã. Um momento em que não terei a minha família, porque eu penso nisso. Mas, ao mesmo tempo, as minhas vivências familiares equilibram-me. E dão-me esta serenidade. Às vezes aparente, outras vezes não. Mas sim. E moldaram a minha personalidade, a doçura, a certa inocência. É mesmo uma bagagem, não é? Uma bagagem que se carrega boa neste caso. Sim, porque a vida endurece-nos, não é? E eu não posso queixar, porque até há pessoas que têm vidas muito mais dramáticas e muito mais problemáticas. Sim, mas cada um faz o seu caminho. Mas de certo modo a vida endurece-nos. E eu gosto tanto de manter esta, não digo ingenuidade, talvez, de certa maneira, sim, de que sempre tive. Ainda bem que é assim. Às vezes eu prefiro não saber certas coisas, que é para não moldar a minha personalidade. Exato. Então, e essa ingenuidade ou até esta tranquilidade que tu tens foi uma das coisas, quer dizer, fazes questão de ir buscar lá atrás, não é? Sim. Às vezes a ingenuidade, agora por falar em ingenuidade, eu sinto mais essa palavra, essa forma de ser, no acreditar nas pessoas. Não ver uma maldade, uma má intenção. Está aí a ingenuidade. Mas também não quero mudar. Exato. Sou assim. E aprendo com isso também, mas gosto de ser assim, gosto de acreditar nas pessoas. Porque se calhar não consegues ser de outra maneira? Sim. Porque os meus avós eram assim, eram pessoas genuínas, que acreditavam. Provavelmente também sofreram as suas decepções, mas se calhar a vida também não lhes deu muito tempo para isso, porque estavam focados noutras coisas. E o que é que fazes questão de deixar lá e não trazer? Eu trago sempre tudo comigo. É possível. Estava à espera dessa resposta. Trago sempre tudo comigo, tudo. Mas fico lá na casa, nos sítios, vivências. Mas trago sempre tudo comigo. Olha, uma das coisas, como eu já te disse, mas disse em off e agora vou dizer aqui em on, eu ao ler o teu livro encontrei muitas semelhanças com o livro que eu escrevi também, porque são ambos muito pessoais, o mais pessoal possível, acho mesmo, não é? E falam de caminho, e tu usas até essa palavra no título do teu livro, não é? E eu também falo muito do caminho, que o caminho faz-se caminhando. Há assim uma série de coisas em comum, mas o que eu encontrei assim como assim a grande semelhança tem a ver com as fragilidades que tivemos em relação à nossa imagem e à forma como os outros nos viam, ou como nós achávamos que os outros nos viam. E eu dou por mim a pensar, eu e tu somos pessoas tão diferentes, não é?
fisicamente, havemos ter imensas diferenças. Como é que isto acontece, não é? De termos esta fragilidade em comum. E se calhar é porque é uma fragilidade que é comum a muita gente, não é? Sim. Como é que tu vivias isto, esta questão do teu corpo? No teu caso, por te achares muito magra, não é? É engraçado que eu passei por isso, com muitas raparigas, com muitas adolescentes, e depois de eu lançar o livro foram muitas, até os pais, porque às vezes as miúdas não têm essa força para vir abordar, para vir dizer. Eu também passei por isso, às vezes é mais os pais que me vêm dizer que o livro ajuda de certa maneira. E eu, a sério, ajudei a sua filha, mas também era essa a intenção. E eu própria perceber que afinal também o meu caminho é o caminho que muitas miúdas, raparigas e mulheres fazem. E que é quase comum a todas nós, a todas as mulheres, de uma maneira ou de outra. Sabes que eu hoje olhando para mim, continuo a ter momentos de insegurança, mas não me traumatizou nada do que eu passei. A família, uma vez mais, toda a bagagem familiar. Passei por momentos tristes em que se calhar ouvi coisas que me magoaram, mas resolvi tão bem. Os miúdos chamavam-te Olivia Panlito sem Popeye. Eu acho que isso é de uma crueldade tão grande, não é? Sim. Mas lembro-me que uma vez eu vinha da escola e um grupo de rapazes passou e eu tentava sempre fugir desses grupinhos porque eu já sabia que ia haver ali deboche. E eles começaram a dizer: "Cala uma perna das tuas para eu palitar os dedos", coisas assim. Mas naquela idade aquilo fere. Sim. Cria muitas inseguranças. Eu já as tinha quando era miúda e depois aumenta mais. Ainda, não é? Eu tinha vergonha de usar saia. Eu na natação eu ficava horas dentro d'água e ficava o tempo que fosse preciso dentro d'água até que não achasse que não estava ninguém ali que me pudesse ver a sair da piscina. E também entravas rápido. Entrava muito rápido. E saía, quando eu vi que não estava ninguém na bancada, eu saía a correr. E isso em qualquer lado. Por exemplo, eu lembro-me das vezes ir à igreja, que a minha mãe também nos instigava a ir. Quase não era obrigatório, mas era quase. A ir à missa ao domingo, todos os dias. E também há um episódio muito curioso que posso partilhar contigo sobre isso. Não, eu até digo já. Porque nós, da minha casa até à igreja, tínhamos um caminho que era muito rápido, que era por umas era um terras, atalho. Um atalho. Eu não sei se conto isto no livro, acho que sim. E eu tinha aquelas botas ortopédicas e a minha mãe calçava-me as botas engraxadinhas e não queria que durante o caminho sujasse as botas. Eu punha-me sacos para ir plásticos, à missa, tinha que se chegar imaculado. Os sacos nos pés. Opa, muito bom. E dizia assim: quando chegares lá ao portão da vizinha, que é o que dava acesso à estrada, tiras os sacos dos pés, metes lá num cantinho e vais para a igreja. Eu fazia isso que a minha mãe dizia. Chegava lá, atrasada sempre, porque eu perdia-me no caminho, mil coisas que passavam. Gostava à porta da igreja, ficava ali. Então, eu até podia ver um lugar para me sentar, mas eu ficava sempre a ver o melhor momento. Eu não via nada do que estava ali a ser dito. Na minha cabeça eu estava: quando é que eu me vou sentar ali? Não, isto não me vai ver, aquele não me vai ver. Agora já posso, que ninguém me vai ver. Ou seja, eu queria ser invisível. Exato. Isto era um bocado estranho, não é? Esta forma de eu me comportar. E tu até dizes muitas vezes, de maneiras diferentes, que tentavas não dar nas vistas, tentavas que não dessem pela tua presença, passar despercebida. É uma expressão que tu usas no teu livro, passar despercebida. Sim, eu ficava ali quietinha e o passo seguinte até eu me sentar era quando eu sentisse que ninguém ia dar por essa ação. E ficava ali tempos. E eu agora a pensar nisso, penso que louco. Exato. E o tempo que isso te ocupava. Sim. De estares preocupada com as coisas. Porque eu não ouvia nada do que o padre dizia. Eu estava ali só a pensar naquele momento em que eu ia fazer a passagem da porta para o banco. E depois quando estava no banco, aí talvez começasse a olhar em volta e a perceber quem é que estava ao meu lado, o que é que o padre estava a dizer. E eu acho que é uma coisa que existe mesmo só na nossa cabeça. Porque, por exemplo, eu tinha imensos complexos, pelo contrário, não é? Porque eu sempre fui gordinha e houve uma altura na minha infância que tive que tomar imensos corticoides, medicamentos para a asma, que me deixaram ainda mais inchada. E essa foi a pior fase.
Mas a verdade é que eu hoje olho para as fotografias, eu acho que até partilhei isso contigo num live, olho para as fotografias e penso assim, mas não há nada de errado com esta miúda, que sou eu, mas olho para trás e digo, que desperdício de tempo e de energia, sabes? E é esta a mensagem, não faço disto uma bandeira, naturalmente, mas a mensagem que eu gosto de deixar, ou que sempre que posso, passo esta mensagem, que é de, mesmo para as adolescentes, pá, não se preocuparem tanto com isso, porque há coisas que só nós é que vemos. E que não tem, e já disse isto imensas vezes às minhas filhas, não tem a ver com uma pessoa ser magra ou ser gorda, porque elas entendem muito a beleza ligada a uma pessoa que é magra. E eu tento tirar isto da cabeça. Criado, é o que elas veem nos vídeos das bandas de que gostam, que veem no YouTube, não é? É como eu, quando era miúda, via nas revistas, na Bravo, na tínhamos televisão. Logo as bonecas, as Barbies eram fantásticas, eram super magras, os carequinhas, e aqueles bonecos eram todos loirinhos e todos os clarinhos. Portanto, era logo ali um estereótipo, não é? Portanto, eu acho muito importante passar esta mensagem de que é uma coisa muito da nossa cabeça e que os outros não nos veem assim, não é? Porque às tantas é um bocadinho, atormenta-nos viver com esta espécie de alvo que achamos que temos pintado em nós, não é? Porque toda a gente olha para nós e não. Eu acho que nós vivemos na constante preocupação de ser aceito pela sociedade, não é? Nós queremos que a sociedade nos tome como amigos, como parte integrante, e para isso temos que corresponder aos padrões que nós achamos e que a sociedade impõe, não é? Que nós achamos que são os ideais. E então eu acho que desde cedo as miúdas já vivem isso, porque têm que corresponder a determinado padrão para ser aceitos na escola ou para ter mais sucesso. E isso aplica-se em todas as idades. Claro que em idade adulta nós temos outras preocupações familiares, de pagar contas, de corresponder aos objetivos que nós traçamos, familiares, profissionais. Quando somos mais jovens, se calhar pensamos mais no que é mais imediato, que é a imagem, não é? E este colega ou este rapaz vai gostar de mim se eu for assim ou não for assim, mas eu não sou assim, eu sou mais gordinho, mas eu queria ser igual à imagem que eu tenho no Instagram, com este filtro, e não sou. Mas mesmo em idade adulta, apesar de todas essas questões que se tornam mais importantes, as inseguranças continuam a haver. Eu às vezes eu olho para o espelho, são várias as vezes que eu olho para o espelho e penso, estou velha, estou a ficar com rugas, e eu penso, ai Iva, tu daqui a uns tempos vais voltar a olhar para essa fotografia ou para esse espelho e vais pensar, afinal, eu estava assim tão velha. Porque há sempre qualquer coisa. Mesmo. Há sempre qualquer coisa. Nós somos muito exigentes connosco. Sim, não é? E eu olho para trás a fotografias minhas e penso, eu achava que não estava bem aqui, e se calhar até estava, mas eu achava que não. E o que é engraçado é que, não sei se contigo acontece, nós vivemos na época dos Instagrams e é inevitável, e também é uma ferramenta profissional. Então há fotografias que eu não publico porque acho que não estão bem ou porque acho que não faz sentido. Depois mais tarde penso, até está gira e até vou partilhar uma coisa. É verdade. Tem a ver com o momento em que tu olhas para a imagem, não é? Às vezes é um momento. É assim como nós de manhã ao espelho. Há dias em que estamos melhor, não é? E achamos que estamos bem na imagem, e outros dias em que se calhar até estamos melhor na imagem e acordamos assim ou preocupadas ou ansiosas e pensamos assim, que horror. É nesses dias que eu, como tu, reparo nas rugas, e depois também não me faz sentido nenhum contrariar isto das rugas, porque eu acho que vou aceitar sempre muito bem a idade, mas depois penso assim, mas se eu pudesse fazer alguma coisa aqui, ou se eu pudesse tirar isto daqui. Mas há inseguranças, eu acho que é natural haver esta insegurança, e às vezes nós projetamos na imagem, não é? No nosso exterior, as coisas que nos atormentam no interior. Ou seja, eu quando estou mais ansiosa com algum projeto ou em alguma fase da minha vida, é normal que eu fique mais desequilibrada, não sei se será bem a palavra, mas que fique com mais dúvidas em relação à minha imagem. Eu costumo dizer que hoje em dia já dei para o peditório de não viste isto porque sou gordinha, ou não vou vestir aquilo, ou isto é muito giro, mas para outra pessoa vestir, e já estou curada dessa fase. O que não impede que, em alguns dias, alguns fantasmas do passado não voltem a aparecer, e acho que é natural. Eu até digo no meu livro que isso faz parte de mim há tantos anos, que se deixasse de existir, era como se uma parte de mim ficasse perdida, algures, não é? Então
é a nossa essência também que acaba por estar aqui. Mas eu acho que, no teu caso, se calhar também, porque eu acho que a idade traz-nos a aceitação, pelo menos a mim trouxe. Trouxe, sim. E até algumas coisas que a pessoa passou na vida, desilusões também. E eu penso, eu sou assim, eu gosto de ser assim. Exato. É o que importa. Eu estou mais velha? Sim, ainda bem, porque se eu não estivesse mais velha, eu já não estava cá, eu estava morta. Exato. Portanto, faz parte. Exatamente. Faz parte. E vou ter mais rugas ainda, e faz parte. Só que, se calhar na tua profissão não sentes tanto isso. Na minha profissão, eu acho que nos julgam-nos muito. Não digo quem me contrata, mas o público, talvez, algumas pessoas. Pela imagem. Eu sou válida se continuar a manter aquela imagem. Entendes o que eu estou a dizer? Sim. Porque se eu estiver mais acabada fisicamente, eu não sou tão capaz. Então pode vir outra e se calhar ocupar o lugar. Isso é uma pressão muito grande, não é? Porque eu aceito, porque o teu valor não está só no teu exterior, não é? Mas não está totalmente. Não está totalmente, mas é isto que se julga. As pessoas olham para nós e percebem se nós somos válidas ou não pela imagem. E continua a ser assim. O que faz com que nunca se deixe de ir à luta. Ou seja, o que eu sinto no meu percurso, e depois de ler alguma coisa sobre o teu, é que em todos os momentos, desde muito pequeninas, nós tivemos sempre que estar na luta. Ou seja, vou contrariar isto, agora vou vencer este medo. Por exemplo, o primeiro dia em que eu vesti uma saia, para mim aquilo, ter ido à escola de saia foi quase um ato de coragem para mim. Eu nem sei bem até como isso aconteceu. Durante muitos anos, eu sempre adorei vestidos. Durante muitos anos eu não os vesti. Ou seja, eu senti que a cada momento, também no lidar com as críticas dos outros, né? E os miúdos são muito cruéis uns para os outros. Então eu ficar às vezes muito triste, porque eu até achava que aquela pessoa era minha amiga, mas depois disse-me aquilo e eu fiquei triste. Ou seja, eu acho que há aqui estar sempre atento, não é? E não descansar neste aspecto de estar sempre a ultrapassar desafios. Sim. E isto é uma coisa que nos acompanha até hoje. Ou seja, parece que nunca deixamos de ter que lutar em relação a uma coisa. Sim, mas sabes que isto é muito que é imposto pela sociedade. E nem digo o meio onde eu estou, onde eu trabalho, onde se calhar sim, se calhar não, mas às vezes somos mais aceitos pela imagem que temos, pelas marcas que usamos, pela forma como nos apresentamos. Eu sou tão mais do que isso, mas eu sei que isso faz parte. E sabes uma coisa, quando li aquilo que tu escreveste sobre esta questão da imagem, eu dei por mim a pensar, e sei que este pensamento até pode não ser correto, mas e acho que até já partilhei contigo. Eu dei comigo a pensar, caraças, a Eva ainda por cima é uma mulher lindíssima, ela é tipo a nossa Anne Hathaway. Tu és muito parecida com a Anne Hathaway. Sim, as pessoas dizem, a minha mãe acha que não. E eu acho-a lindíssima, portanto, opá, pronto, é isto, és uma mulher lindíssima. Anne Hathaway em Portugal, achas que ela seria a Anne Hathaway? Que eu acho que muitas vezes também o nosso percurso tem a ver com a sociedade onde nós estamos inseridos, pela forma. A sociedade mete muitos limites, não é? E daí vamos buscar essas inseguranças que as próprias adolescentes sentem, porque há ali logo limites que são impostos e elas sentem logo essa pressão. Mas eu acho que a chave de tudo está em nós nos aceitarmos. Exatamente. E não desistirmos de nós e corrermos atrás daquilo que nós gostamos e daquilo que nos preenche, mas ter sempre a base familiar por trás. E é isso que hoje em dia me inquieta, é a finitude. Exato. Saber que o meu pilar está... que hoje tenho, mas amanhã não sei. Meus pais, até a minha cadela, que eu adoro. A Heidi. Eu penso muito nisto à noite, quando vou dormir. Talvez por ainda não ter a minha própria família, por também viver sozinha, por ter uma certa solidão, porque os meus pais vivem no norte, a minha irmã está lá com eles. Eu estou aqui sozinha e trabalho, e estou aqui para trabalhar, porque tenho amigos, mas não tenho aqui qualquer vida familiar. Portanto, quando eu não tenho trabalho, vou para cima. E há lá que te sentes em casa ainda hoje, não é? É, de certo modo. E eu, quando foi esta situação do Covid e passei muito tempo lá em cima, eu pensei,
eu sinto-me mesmo deslocada em Lisboa e eu não queria sentir-me assim, porque é onde está o meu trabalho, onde está a minha casa, depois acabei por comprar casa cá. E não queria sentir isso, mas sinto porque ainda não tenho raízes cá. E as raízes são tudo, não é? E então, voltando um bocadinho àquilo que inicialmente estava a falar, eu como vivo muito e acabo por passar muito tempo ao telefone, porque estou muito sozinha em casa, quando não estou a trabalhar estou em casa, arranjo sempre coisas para fazer, mas acabo por estar mais voltada para o telefone. E quando chego à noite e vou-me deitar, vem-me aqueles pensamentos todos de ai, como é que vai ser o trabalho? E como é que vou estar com o trabalho daqui a um tempo? E será que ainda vou ter trabalho? E será que vou conseguir pagar as minhas contas? E será que vou ficar sozinha porque não tenho os meus pais? Pronto. És ansiosa? Ou nesses momentos sim, sentes mas alguma ansiedade? Acalmo mas lá está, as inseguranças fazem parte da nossa vida. Eu também eu acho que à noite é que nos cai a ficha, a mim pelo menos, eu acho que talvez sim, a noite traz muito essas coisas, não é? E então há alturas em que eu não consigo dormir bem porque estou ali a remoer uma coisa que não tem solução, é viver. Porque é que eu estou a pensar nisto? Não sei o dia da manhã, é viver. Exato. Eu acredito que eu, na altura da pandemia, eu já dava por mim a fazer planos para a velhice. Eu pensei, eu vou alugar o meu apartamento em Lisboa, vou alugar uma casinha mais pequenina no norte, ou a própria casa dos meus pais, e vou ter uma vida muito mais calma com a minha reforma. Eu pensar nisto. Mas olha, eu acho que isso é uma conclusão de quem está a meio caminho. Porque eu dei por mim no outro dia a pensar assim, quem me dera viver dos livros e da horta. Isto é parvo, não é? É uma utopia, é quase uma visão romântica das coisas, não é? Porque em Portugal é muito difícil viver-se dos livros, tirando 2 ou 3 nomes, não é? Que fazem isso muito bem. E da horta também é muito menos. Mas eu acho que à medida que crescemos, prefiro dizer crescemos do que envelhecemos, mas à medida que crescemos, parece que vamos tendo cada vez mais a necessidade de voltar ao básico, ao que é simples, às raízes, não é? E a pandemia mostrou isso. Eu fazia muitas caminhadas por aqueles matos que eu andava quando era mais jovem, que davam até ao mar. Não se ouvia nada, só o estalar das árvores, o cheiro às cabarneiras, aos pinheiros. Era tão bom. E a natureza é revigorante. Era tão bom. E eu andava logo com outra cara, com outro ar, porque estar aqui, muito em Lisboa, muito voltada para as tecnologias e às vezes não olhamos muito em volta, pelo menos eu. Sim. Perdemos muita coisa e ali eu esqueci o telefone porque tinha a minha família, tinha a minha cadela a correr à minha frente, porque tinha o mar, porque tinha toda aquela envolvente da natureza e eu sentia que mesmo o meu rosto estava muito mais descansado, eu sentia que eu sentia muito melhor e isso passava. E depois percebi que não precisa assim de tanto para ser feliz, estar bem, ter ali bons momentos em família, no meio da natureza. É a conclusão a que chegamos, não é? Às tantas, e que lá está, resumindo, era muito o que tínhamos na infância, não era? A família, a natureza, o sentir-nos em casa. É muito engraçado. Sim, é aquela base que para mim é tudo. Para mim é tudo, sim. Olha, houve aqui uma grande reviravolta na tua vida quando tu decidiste concorrer ao Supermodel of the World. Tu concorreste porque achaste que não ias ser selecionada? Sim. Foi? Talvez, sim. Não, porque eu estou a imaginar aquela miúda cheia de inseguranças, não é? E vê aquilo e não disseste nada a ninguém e concorreste. Como é que foi essa? Porque vejo quase como ali um volte-face, não é? Sim, porque no sítio onde o meu pai trabalhava, tinha lá um colega do meu pai que até nas horas vagas era fotógrafo. E eu ia lá muitas vezes ter com o meu pai nos intervalos da escola e encontrava o Mário Jorge, que era o tal senhor que trabalhava lá na papelaria onde o meu pai também trabalhava. E ele dizia, mãe, até tirar umas fotografias, temos que combinar. E ele falava com o meu pai, Pedro, está bem, se que ela quiser. Então uma vez fomos à praia, eu comprei uma t-shirt nova que a minha mãe me comprou, uma calça de ganho, porque era um acontecimento. Hoje em dia, ter uma roupa nova se calhar era mais banal, naquela altura não era. Não era nada. Eu tinha uma visita de estudo e pedi à minha mãe para me comprar uma roupa nova para estrear na visita de estudo. Era muito pirosa. Era sempre, porque tínhamos imenso cuidado com aquela roupa. Nem vestíamos todos os dias, aquilo ficava guardado. Lá está, para os domingos, para as festas de família. E então eu fui tirar fotografia com essa roupa nova à praia e depois...
Então, eu fiquei com essas fotografiazinhas. Curiosamente, houve uma altura que eu a ler uma revista, não sei, aquelas revistas teenagers, não sei se era Bravo Bravíssimo, aquelas revistas sim, assim. exato. Eu vi lá um cupão para o Supermodel of the World. Eu estive a ler, que engraçado. Olha, vou mandar. Mandei as fotografias, tinhas ali em casa, ao lado. Tu já as tinhas mesmo, já não é? As Portanto, tinha. olha. Mandei. Nem pensei mais. Preenchi, meti no envelope as fotografias. E tu, durante uns tempos, tu esqueceste mesmo isso? Ou seja, não ficaste a pensar que tinhas concorrido? Não, impulso. Eu enviei, pronto, tinha ali as fotografias, enviei, olha. E esqueci-me. Depois ligaram. Não, ligaram para a minha casa e falaram com a minha mãe. Que não sabia de nada. Não sabia de nada. E ela veio-me perguntar e eu também. Eu fiquei assim, sério? Eu lembro. Depois é que me ocorreu que tinha realmente enviado, mas isso deu algum resultado. Pronto. A minha mãe, sim, chamaram-te para ir. A minha mãe cheia de medo, porque não havia aquele hábito de vir assim a Lisboa, Exato. Era raro, era um acontecimento quase. Já foi há muitos anos atrás, que não sou assim tão nova. Mas a verdade é que isso correu muito bem. E depois a minha mãe veio comigo. Eu tinha uma tia em Lisboa que também deu esse apoio, que é uma irmã da minha mãe, que já morava em Lisboa. E depois fiquei selecionada e participei no concurso. Permitiu-me entrar na Central Models. Na altura eu não ganhei o Supermodel, mas entrei na Central Models e fui fazendo algumas coisas, mas muito pouco, porque era mais o tempo que eu vinha a Lisboa e gastava imenso dinheiro dos meus pais em viagens para cima e para baixo, quase não ficava selecionada. E na altura tinha 15 anos, 16 anos. Então depois comecei a fazê-lo com menos frequência, porque tinha que faltar às aulas para vir a Lisboa. E de manhã tu levavas a escola muito a sério, tu eras muito aplicada, não é? Sim. E também gastava dinheiro em transportes e comida e depois não ficava nos castings. Chegou ali uma altura que os meus pais pensavam, olha, vamos fazer uma pausa nisto, vais-me dedicar-te mais aos estudos, ainda és muito jovem, depois logo se vê. E foi assim. Até que, já estava mesmo no final do secundário, surgiu outra oportunidade, que foi e aí foi o pai de um namorado meu na altura, que viu esse concurso, que era o Miss Portugal, e disse, olha, porquê que não te inscreves aqui neste concurso? Um sogro à maneira. E foi ele que até veio comigo a Lisboa, ele que e o meu namorado na altura, que vieram comigo ao casting, que foi no Hotel Altis. Eu cheguei lá, eram imensas miúdas. Eu pensei, mas é memória, mas eu não vou ficar neste casting, é impossível, estava imensa gente. Fui. E aquilo foram horas, não é? Horas à espera. Mas eu acho que ter aquele estímulo do tal pai do meu namorado na altura, que ele estava entusiasmado em estar ali, do meu namorado na altura, fez com que eu, olha, está bem, vamos ver o que é que isto dá. Esperei horas, preenchi tudo. Depois, quando foi à apresentação, pronto, aquele complexo de biquíni, de desfilar de biquíni à frente, era um estrado, e depois tinha assim júri, 3 elementos da júri, ou 4 à frente, à espera que eu desfilasse biquíni. Claro, eu estava assim um bocado envergonhada, mas já que estava ali, estava. E depois havia pessoas a espreitar assim na porta. E eu fui de biquíni à frente e fui atrás. Vai, correu bem, vou-me pirar daqui. Antes de sair, mando um trambolhão a sair. Eu acho que isso está no livro. Está num livro. E tu até dizes assim, pronto, lá se foram as minhas oportunidades de ficar. Acabou. Caí, tipo, saltos desengonçada por ali fora. Porque assim, se eu me foco, eu consigo manter a postura e até mostrar. Não, e tu não costumavas andar assim, não é? Só que atrapalhou-na baixo em mim muito rapidamente. E foi o que aconteceu naquele momento. E eles, estás bem? Eu disse, sim, estou bem. E desapareci dali. E depois percebi que fiquei selecionada. E ouviste o teu nome lá no meio dos meu nome, outros. porque foram sendo dispensadas miúdas. Eu fui ficando para o fim, até que fiquei. E depois entrei no concurso. E o concurso, sim, abriu mais portas, digamos assim. E foi ao mesmo tempo um tratamento de choque. Olha, para quem tinha, não é, estas fragilidades todas com o corpo e de repente... Não, nessa altura até me disseram, depois houve uma avaliação e disseram-me, tu tens que emagrecer. E eu tenho que emagrecer? Nunca na vida me disseram que eu tinha que emagrecer. Mas eu também tinha isso bem ciente. Eu não vou emagrecer, porque eu acho que até já estou magra demais. Mas sim, já tinhas essa noção, apesar de seres novinha. Mas eu achei engraçado isso, dizerem-me que eu tinha, afinal não sou assim tão magra, afinal até tenho que emagrecer. Para mim até foi um elogio isso. Exato, lá foi está, quase a nossa um alívio. Cabeça, a nossa cabeça, não é alguém ter dito que até podias ser mais magra. Sim. Porque se calhar se alguém tivesse dito anteriormente muitas vezes que eu era gorda, se calhar o chip já era outro. Claro. Se calhar estou gorda. Porque, claro. Não é? A nossa cabeça é que determina tudo. Sim. E depois fui fazendo, viajei.
voltei para Portugal, tive um ano assim a fazer coisas enquanto Miss Portugal, fiz uma pausa porque terminei o secundário e não concorri logo à faculdade. Sim, mas é bom frisar para quem não se lembra que tu ganhaste, tu foste mesmo a Miss Portugal, ficaste em primeiro lugar. Ganhei um carro na altura e foi todo um caminho. Exato. E há ali uma fase na tua vida em que tu acumulaste muitas coisas. Tu estavas no final do curso de Bioquímica. Sim. Porque a Iva é licenciada e mestre em Bioquímica. Estavas a fazer o estágio, já num laboratório, e estavas a apresentar um programa pela noite dentro, que era o Quando o Telefone Toca. Sim. Como é que tu... Parece que vivias várias vidas numa só. Como é que tu conseguiste fazer isso tudo? Sabes o que é engraçado? É que parece que as coisas... até aqui, não sei se daqui para a frente vai ser assim, mas as coisas foram acontecendo na altura certa e no momento certo. Quando havia a possibilidade de vir cá para Lisboa fazer o casting para esse programa, eu estava em Coimbra a estudar. Eu pensei, é impossível, eu não vou conseguir estar em Coimbra e estar a fazer o programa à noite. Surgiu o estágio aqui em Lisboa, na Universidade Nova de Lisboa, na Faculdade de Medicina. Eu pensei, eu não vou conseguir esta vaga, mas vou tentar. Liguei para a senhora do laboratório e falei, olha, gostava muito. E não é que fiquei. Tudo foi acontecendo assim. Então, era perfeito. Eu consegui fazer durante o dia o estágio e depois até acabei por ficar no casting, que também achava que não ia ficar. Porquê? Porque o perfil para aquele programa era assim aquelas miúdas mais, sabes, mais jeitosas, mais... E não era nada assim, pelo contrário, eu queria me esconder. Exato. Mas era uma oportunidade. E era uma coisa que tu querias muito experimentar. Sim. Também, não é? E sair mais uma vez da tua zona de conforto, fazer uma coisa diferente. Sim. E depois a Cecília e o Frederico da Fremantle me deram essa possibilidade, escolheram, completamente fora do perfil do programa, achava eu. E então consegui fazer as duas coisas. E foram tempos um bocadinho duros. Tu dormias pouquíssimo. Sim. Mas estavas feliz, ao menos feliz, porque estavas porque eu fazia até às 5 da manhã o programa e às 10 estava no laboratório. Mas nesse dia não tinha experiências mais sérias, digamos assim. Era um dia mais light. O laboratório, a equipa do laboratório também me ajudou nisso, porque compreendia os meus horários. Aliás, quando eu fui para lá eu também metia um bocadinho essa condicionante. E então eles ajudavam-me. Ficavam a ver o programa às vezes até determinada hora. Eu ontem vi, não sei. Engraçado. E colaboraram de certa maneira. Depois, quando eu terminei o estágio, perguntaram-me se eu queria ficar lá a trabalhar, só que não teriam dinheiro para me pagar no momento, mas eu teria que deixar a televisão ou aquele programa porque não era compatível. Foi até determinada altura. E eu disse, como é que eu me vou sustentar em Lisboa? Exato. Eu queria continuar o meu trabalho, mas como é que eu pago as contas? E então, televisão. Então mantive. Até hoje. Sim. E no meio deste percurso, que já conta alguns aninhos, não é, de experiência, cruzaste com muitas pessoas, com muitos famosos, e há uma famosa que te deu um incrível episódio banal. Sim. Porque como este podcast surgiu aqui a partir do meu livro, não é? E se chama Incríveis Conversas Banais, eu peço sempre às convidadas para me contarem um episódio incrível, e tu até já falaste nele, tem a ver com a Praia do Furador e com a família e isso tudo. E depois tu tens um episódio banal muito caricato com a Sarah Jessica Parker. Sim. Queres contar? Foi numa das viagens em que fui em reportagem para o Fama Show, em Itália, em que ela estava lá a representar uma marca de lingerie. E era uma conferência de imprensa e eu pensei, bem, tantos jornalistas aqui, mas ok, vou querer falar com ela. E então perguntei-lhe se ela conhecia Portugal, aquelas perguntas, se ela conhecia Portugal, o que é que ela gostava no país, essas coisas. E ela, quando eu disse que era portuguesa, ela disse, eu adoro o bacalhau. E eu pensei, é isto que ela me tem para dizer? Ou seja, ela resumiu o povo Portugal português a uma posta de bacalhau. Eu pensei, senhora, tem mesmo que ir a Portugal conhecer, tem mesmo que ir conhecer o nosso país, porque nós temos muito mais do que uma posta de bacalhau. Eu quase que imagino a tua cabeça ouvires aquele som dos concursos, das respostas erradas, tipo, Sim. Posta de bacalhau. Estava imensa gente e ela, Portugal, sim, eu adoro bacalhau. E eu, muito bom. Bacalhau.
Muito Olha, bem. já estamos aqui a caminhar para o final da nossa conversa, porque isto quando... Passou super rápido. o tempo passa rápido quando se gosta, não é? Quando se está entretido. E tu terminas o teu livro dizendo que aprender a viver em paz contigo, com quem és e com o que tens, tem sido a verdadeira aventura da tua vida. Tu sentes-te em paz contigo hoje em dia? Sim, sinto-me em paz. E acho que, voltando um bocadinho atrás, os caminhos, que em certa altura me pareciam nublosos e de conflito e de alguma desilusão, em certos momentos, abriram-me esta personalidade que eu tinha mais escondida, que é de tranquilidade, paz, vai dar tudo certo e confia. Também, se não for assim, alguma coisa, de alguma forma tu vais te desenrascar, porque e acho que é por aí. Se nós acreditarmos que se não der certo desta vez, tu vais lá e tentas outra vez, logo à partida temos tudo para que as coisas corram melhor. Isso aconteceu-me na faculdade, quando eu achava que... Desculpa, se calhar querias terminar. Não, continua. Houve uma altura que eu tinha um exame que era muito importante eu passar, e eu estudei imenso e não estava 100% segura para aquele exame. E uma amiga me pergunta-me: tu não estás nervosa, tu não estás ansiosa, tu não estás em pânico? Sim, não, se calhar devia, não é? Não estou. Eu quero muito passar, mas se eu reprovar, olha, vou lá outra vez, o que é que eu hei de fazer? Exato. Deu-me logo uma tranquilidade. E Tiraste é quando eu peso sinto à coisa. que tiro esse peso, quando eu sinto que não me sinto obcecada com aquilo, é quando as coisas correm melhor. E, portanto, eu levo isso para a vida. Vais-lhe tirando peso. Vou tirando peso. Se não for de uma maneira, eu vou lá. E se eu tiver que começar outra vez no início, eu começo. Muito bem. Olha, este podcast tem o apoio preciosíssimo da Corinne Farm, que é a marca que me acompanha há mais anos. E tens aí um presente aí ao teu lado. Sim, a caixa ainda pesa um bocadinho, porque tem muitas coisas. Deixa-me cá ver. Bem, ainda não estamos no Natal. Não, mas olha, já antecipamos aqui um bocadinho. Queres que eu posso ver? Podes ver à vontade. Olha, isto é mais para bebés ou... Não, tens aí muita coisa para mulher. Mas eu adoro o cheirinho. Porque sabes que este podcast é muito feito no feminino, não é? Sim. Tens aí muitas coisas bio, pronto. Sim. E tens muitas coisas para ti, sobretudo. Tens aí uma outra coisa mais de bebê, mas também tens coisas para mulheres. Olha, e para terminar... Muito obrigada por este miminho. Eu não trouxe nada para ti. Ai, não precisas, não precisas. Olha, e tens aqui outro para presente, a próxima, que é o meu livro que tenho aqui para te dar. Ai, eu me sinto mal, porque eu não trouxe mesmo. Não era para trazeres. Olha, eu gosto muito de contar histórias. É uma coisa que eu gosto de fazer, de contar histórias. Sejam minhas ou de livros que conto às minhas filhas. E então eu queria terminar lendo aqui uma história, posso? Sim. Então, era uma vez uma Maria Rapaz que corria, subia às árvores e caçava girinos no rio, porque isso lhe sabia a liberdade. Com um capuchinho vermelho, cresceu rodeada de árvores e a saltitar entre a casa dos pais e a dos avós. Não levava bolinhos na cesta, porque lá já morava um lado mais doce dos seus dias. Quanto a um lobo mau, esse aparecia sob a forma de medos vários no seu coração. A menina, que achava sempre o seu capuchinho curto demais, porque a vontade era que ele a cobrisse até ela se tornar invisível, foi crescendo e aprendeu a despí-lo para vestir inúmeras personagens neste meio caminho de vida. Não larga o seu amuleto, o anjinho que a senhora samaritana lhe ofereceu há muitos anos, mas aprendeu que a sorte dá trabalho. E assim, ao longo de 38 anos, a Maria Rapaz transformou-se em Maria Capaz. Espero que tenhas gostado. Eu estou emocionada. Obrigada. Obrigada eu, Iva. E tudo bom? Foi emocionante. Obrigada, Catarina. Obrigada.